Então, nesse vídeo eu estou trazendo como construir aqui o gráfico de uma função do primeiro grau. Então, inicialmente, o gráfico da função do primeiro grau, da forma y ou f de x igual a x mais b, é uma reta no plano cartesiano. Se o coeficiente a, que é esse que acompanha a variável x, for maior que zero, isto é, se o a for positivo, dizemos que a função do primeiro grau é crescente. E como vai ficar o esboço da função do primeiro grau quando o coeficiente a for positivo? Quando o coeficiente da função do primeiro grau for maior do que zero, no plano cartesiano, essa função do primeiro grau é uma reta com a declividade à direita. Tá? Aqui existe um ponto importante, que é onde a reta ela corta o eixo y. A reta sempre vai cortar o eixo y num ponto, né, de abscissa x igual a zero e ordenada igual a b. Tá? Depois, ó, se o coeficiente a da função do primeiro grau for menor que zero, isto é, se o coeficiente a for negativo, a função do primeiro grau é decrescente. Como é que vai ficar o seu esboço? No plano cartesiano, o esboço de uma função do primeiro grau, quando o coeficiente a é negativo, é uma reta com a declividade à esquerda. E a mesma coisa que acontece aqui, quando a função ela tem o coeficiente a positivo, vai acontecer quando o coeficiente a for negativo. A reta sempre vai cortar o eixo y num ponto de abscissa zero e ordenada b. Tá? Para construir o gráfico de uma função do primeiro grau, vamos localizar 5 pontos no plano cartesiano, com os valores menos 2, menos 1, 0, 1 e 2 para x. Exemplos. Construa no plano cartesiano o gráfico das seguintes funções de primeiro grau. A primeira função é dada por f de x igual a 2x mais 3. Então, o que eu vou fazer? Vou construir uma tabela xy. Para x, eu vou atribuir os seguintes valores: menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Copio aqui a função dada por 2x mais 3 e vamos substituir x por esses 5 valores. O primeiro valor de x aqui da tabela é o menos 2. Então fica 2 vezes menos 2 mais 3. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Menos 4 mais 3 é igual a menos 1. Então, a imagem do menos 2 é igual a menos 1. O próximo valor de x que eu tenho é o valor de x igual a menos 1. Então, fica 2 vezes menos 1 mais 3. Multiplicando 2 por menos 1, terei aqui ó, menos 2 mais 3. E menos 2 mais 3 é igual a 1. Isso quer dizer que a imagem do 1 negativo é igual a 1. Depois, substituindo aqui o x por 0, fica 2 vezes 0 mais 3. Como 2 vezes 0 é 0, 0 mais 3 só pode dar 3. Isso quer dizer que a imagem do 0 é igual a 3. Depois, substituo o x por 1. Daí fica 2 vezes 1, 2, mais 3 é igual a 5. Substituindo o último valor de x por 2, terei 2 vezes 2 mais 3. 2 vezes 2 é igual a 4. 4 mais 3 é igual a 7. Perceba, né, que eu tenho aqui 5 pares ordenados. Então, o que eu vou fazer? Para localizar o primeiro ponto, venho aqui sobre o eixo x, localizo o valor numérico menos 2. Como a imagem deu menos 1, eu sigo aqui em linha reta na vertical até encontrar o menos 1 em y. Encontrando esse par ordenado, eu marco um ponto. Depois, ó, venho sobre o eixo x e localizo o valor numérico menos 1. Como a imagem aqui deu 1, partindo do menos 1 em x, eu faço uma linha pontilhada, né, até chegar na altura da imagem igual a 1. E depois eu marco um ponto. O próximo par ordenado diz para mim que quando o x for 0, a imagem deu 3. Então, partindo do 0 em x, eu sigo aqui em uma linha pontilhada na vertical para cima até encontrar a imagem 3. Depois, quando o x for 1, está dizendo que a imagem aqui é igual a 5 positivo. Então, eu saio do eixo x igual a 1, subo verticalmente até encontrar aqui a imagem
ou y igual a 5 e marco um ponto. Agora, como eu não tenho aqui a imagem 7 no meu plano cartesiano, esses 4 pares ordenados, que são 4 pontos, são suficientes para me dizer como vai ficar o gráfico dessa função do primeiro grau. Eu terei aqui uma reta crescente. Aí eu coloquei aqui algumas observações. Primeira observação, como o coeficiente A, né, no caso é 2, se você prestar atenção aqui, a imagem ela está aumentando de 2 em 2 unidades. Como o coeficiente A da função é positivo, isto é, o coeficiente A da função do primeiro grau é maior do que zero, essa função do primeiro grau ela é dita como crescente. Segundo exemplo, eu tenho uma função do primeiro grau dada por f de x igual a menos 3x mais 1. O que eu vou fazer? Construo uma tabela x e y. Para x, eu vou atribuir os seguintes valores: menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Ou seja, para a função do primeiro grau, eu gosto de colocar o 0, né, em x, 2 valores acima e 2 valores abaixo na sequência. E depois eu calculo as suas imagens. Como? Se o primeiro valor de x aqui é igual a menos 2, vamos substituir x por menos 2. Então vai ficar menos 3 vezes menos 2, e vai dar 6 mais 1, que é igual a 7. Depois, calculando a imagem do menos 1, terei f de menos 1 é igual a menos 3 vezes menos 1, que vai dar 3, mais 1 é igual a 4. Perceba que o coeficiente angular, né, que é o coeficiente A, que é aquele que acompanha a variável x, ele é negativo. E se você prestar atenção aqui na imagem, né, a imagem diminuiu 3 unidades. Então não é mais necessário você fazer os cálculos. O que vamos fazer? Se do 7 para o 4, né, diminuiu 3 unidades, para encontrar o valor da próxima imagem, basta eu diminuir aqui 3 unidades, ou seja, de 4 tiro 3, vai dar 1. Depois, tiro mais 3 unidades. Se eu tirar 3 unidades, eu terei 0, 1, 2. Ou seja, quer dizer que a imagem do 1 ela é igual a 2 negativo. Depois, se a imagem aqui ela está diminuindo de 3 em 3 unidades, e a minha última imagem dessa tabela é o menos 2, se eu diminuir mais 3 unidades, eu terei que a imagem do 2 ela é igual a menos 5, certo? Isso aqui acontece por causa do coeficiente angular, tudo bem? Se o coeficiente angular aqui é negativo, né, a imagem ela vai diminuir de quanto em quanto? De 3 em 3. Agora, como vai ficar esse gráfico aqui no plano cartesiano? Construindo o plano cartesiano, eu tenho aqui 5 pontos. O que eu vou fazer? Localizar o primeiro par ordenado. O primeiro par ordenado está me dizendo que quando x for igual a menos 2, a imagem aqui vai dar 7. Como eu não tenho 7, vou marcar um ponto aqui fora desse plano cartesiano. Tá? Depois, quando a imagem for igual a menos 1, quando x for igual a menos 1, a imagem aqui deu 4 positivo. Marco mais um pontinho ali no segundo quadrante. Depois, quando o valor de x for 0, a imagem deu 1. Então, se x é 0, né, e y é igual a 1, eu teria um ponto ali sobre o eixo y. Depois, quando o x for igual a 1 positivo, a imagem deu menos 2 negativo. Então, saio do 1 em x e sigo aqui verticalmente para baixo até encontrar a imagem menos 2. Depois, quando x for igual a 2, né, então quer dizer que eu vou sair aqui do valor numérico x igual a 2, para localizar a imagem igual a menos 5, o que eu vou fazer? Sair do 2 em x e descer até o menos 5, e aí eu marco um pontinho. Perceba que eu tenho aqui 5 pontos e eles estão totalmente alinhados. Se eu unir os 5 pontos, terei uma reta com declividade à esquerda. Observações: como o coeficiente A da função é menos 3, a imagem varia de menos 3 e menos 3. E isso foi explicado aqui, né? Eu calculei 2 imagens, eu verifiquei que do 7 para o 4 houve uma diminuição de 3 unidades,
E isso é dado, né, por causa do coeficiente angular, que é menos 3, certo? Se o coeficiente A dessa função do primeiro grau é negativo, significa que essa função do primeiro grau ela é decrescente, certo? Mais um exemplo. No exemplo C, o que eu estou trazendo? A função de x é igual a 3 vezes x. O que eu vou fazer? Localizar 5 pontos no plano cartesiano. Para isso, eu construo uma tabela xy, e para x eu vou atribuir 5 valores, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E aí eu vou calcular as suas imagens. Como o primeiro valor de x é menos 2, terei que o f de menos 2 é igual a 3 vezes menos 2, que vai dar menos 6. Se a função é o triplo de x, quando eu multiplicar aqui 3 pelo valor de x igual a menos 1, terei a imagem menos 3. Isto é, a imagem do menos 1 é igual a menos 3. Se o próximo valor de x é 0, eu terei o f de 0. E o f de 0 é 3 vezes 0. Se eu multiplicar 3 por 0, eu terei que a imagem do 0 é o próprio 0. Depois, calculando a imagem do 1 positivo, terei 3 vezes 1, e 3 vezes 1 só pode dar 3. Depois, para calcular a imagem do 2, o que eu vou fazer? Substituir 3 por 2. Então, a imagem do 2 é 3 vezes 2, que é igual a 6. O que eu faço? Construo o plano cartesiano. Agora, perceba que essa função do primeiro grau ela não tem o coeficiente b. Ela só está pedindo para multiplicar 3 por x. Quando isso acontecer, a minha reta ela vai passar aqui pela origem do plano cartesiano. Então, primeiro par ordenado, o que ele está me dizendo? Que quando x aqui for menos 2, a sua imagem é igual a menos 6. Então, eu terei um ponto aqui embaixo. Depois, a imagem do menos 1 é igual a menos 3. Então, eu saio do valor numérico x igual a menos 1 e desço, até achar a sua imagem, que no caso é menos 3. O enunciado, a tabela está me dizendo aqui que a imagem do 0 é o próprio 0. Par ordenado 0, 0 é a origem do plano cartesiano. O próximo par ordenado está me dizendo aqui, que quando x for 1, a sua imagem é igual a 3. Próximo par ordenado, quando x for igual a 2, a sua imagem é igual a 6. Certo? Perceba aqui que eu tenho 5 pontos alinhados. Então, quando eu unir os 5 pontos, eu terei ali uma reta crescente. Certo? Observações. Como a função não possui o coeficiente b, ou seja, b igual a 0, a função passa pela origem do plano cartesiano. Como o coeficiente a é positivo, isto é, o coeficiente a é maior do que 0, a função é dita como crescente.